Sinais sistemas exercício. Calcule y de t, que é dado pela convolução de x de t está dado aqui, né, com h de t, que é essa expressão à direita aqui. Né. Então, primeiro vamos conhecer os sinais que a gente está fazendo, que a gente vai fazer a operação. A gente vai fazer convolução do primeiro com o segundo para obter o y de t. Né. Então, vamos analisar esses sinais que estão envolvidos. Note o seguinte: o sinal x de t, ele é um sinal que tem um impulso com peso 2, que ocorre no tempo menos 1. Né? Então, é como se a gente tivesse um sinal de impulso não unitário, né? Esse impulso ele tem peso 2, né? No tempo menos 1. Então, esse sinal que eu estou desenhando aqui, ele é, deixa eu anotar do lado direito aqui, ele é 2 delta de t mais 1, menos 1. Né? Ele está atrasado de menos 1. Né? Então, a expressão x de t é como se eu estivesse somando esse impulso a um sinal de degrau. Né? A um sinal de degrau que ocorre no instante 2. Né? Vamos ver a amplitude desse degrau. A amplitude desse degrau no gráfico original é um degrau unitário. Né? Então, é um degrau unitário, né, que o chaveamento ocorre no tempo 2. Se a gente for anotar a expressão desse degrau, ele é u de t menos 2. É o degrau atrasado de 2 unidades. Né? Então, o que a gente pode dizer de x de t? X de t, ele é um sinal que ele é composto pela soma desses dois sinais. Se eu somar esses dois sinais, eu vou chegar no sinal original mostrado aqui no exercício. Né? Então, se eu somar esses dois sinais, eu chego nos sinais originais. Eu usei isso aqui somente para a gente poder escrever analiticamente o x de t. Né? Que o x de t vai ser 2 delta de t mais 1, mais, somando com o degrau atrasado de 2 unidades. Degrau de t menos 2. Bom, e o segundo sinal, ele foi dado a expressão analítica. Né? A partir de uma expressão analítica, a gente deve ser capaz de inferir o gráfico, ou pelo menos um esboço do gráfico desse sinal. Né? Então, note que aqui a gente tem um degrau unitário, um sinal degrau unitário. A gente sabe mais ou menos como é a cara de um degrau unitário. Ele tem mais ou menos essa cara aqui, né? É 0 antes de 0 e 1 a partir do tempo 0, multiplicado por uma exponencial. Né? Essa exponencial, ela é uma exponencial que decresce com o tempo, já que o expoente é negativo. Né? Então, uma exponencial que decresce com o tempo, ela teria uma cara mais ou menos assim. Né? Deixa eu esboçar aqui uma exponencial que decresce com o tempo. Porém, ela está multiplicada por um número negativo, está multiplicado por menos 10 aqui. Né? Então, ela não vai ter valores positivos, ela vai ter valores sempre negativos, né? Da exponencial. Vou chegar para cá, então, agora sim, deixa eu desenhar essa exponencial e ela vai ter uma cara mais ou menos assim. É uma exponencial que é menos 10 é elevado a menos 2t. Né? E o sinal original, né, esse sinal aqui é h de t, ele é a multiplicação desses dois sinais. Então, se eu multiplico esses dois sinais, eu devo fazer essa multiplicação ponto a ponto, a fim de obter o sinal h de t. Né? Então, quando eu multiplico esses dois sinais, ele fica mais ou menos assim. Como eu vou desenhar aqui. Né? Vai ser um sinal que ele é zero para todo instante de tempo, antes do zero, e depois ele cresce e vira uma exponencial virada para baixo. Em que no ponto t igual a zero, se o t for igual a zero, isso aqui vira 1, e a gente tem um menos 10. Né? Então, esse ponto aqui é um menos 10. Né? E aqui a gente tem uma exponencial que é menos 10 elevado a menos 2t, que multiplica o de t. Bom,
Agora, basta a gente fazer, encontrar o y de t, já sabemos a cara desses sinais, né? E agora a gente vai fazer a convolução entre eles. Ora, eu tenho a convolução do sinal x de t, que eu vou copiar aqui embaixo, 2 delta de t mais 1. Tudo bem, mas você precisa desbloquear o mais dispositivo. O de t menos 2. Convolução com a exponencial. Menos 10 é elevado a menos 2t, U de t. Nota o seguinte, eu estou escrevendo analiticamente os sinais apresentados para a gente tentar fazer o mínimo de contas possível. A gente sabe que convolução dá muito trabalho, é uma conta que não é trivial, né? E então a gente está vendo se a gente consegue simplificar usando de alguma propriedade. Por isso eu estou escrevendo essa expressão analiticamente. Note que o primeiro sinal ele é composto de impulso e degrau, né? Então, usando a propriedade distributiva, a gente pode fazer convolução do degrau com a exponencial e somar com a convolução do impulso com a exponencial, né? Então, com a propriedade distributiva, a gente tem o seguinte, 2 delta de t mais 1, convolução com menos 10 é elevado a menos 2t, U de t, mais U de t menos 2, convolução com a segunda parte aqui, que eu vou copiar, com o mesmo sinal. Pronto. Fizemos a propriedade distributiva. Ora, temos uma convolução aqui que ela é fácil de fazer, né? É fácil de fazer, pois é uma convolução do impulso unitário deslocado, né? Então, se a gente tem h de t, fazendo convolução com impulso deslocado, né? Quando a gente resolver essa conta aqui, eu vou pegar a conta aqui depois do 2, né? Então, lógico que o 2 não está entrando na conta, né? A convolução de impulso deslocado de 1 com h de t vai ficar h de t mais 1, né? Lembrando que o impulso unitário ele é o operador neutro da convolução, né? Convolução com impulso é igual ao mesmo sinal original. h de t convolução com impulso é igual a h de t. Mais h de t convolução com impulso deslocado de menos 1 vai ser o próprio h de t, mas deslocado de menos 1. Né? E se a gente levar em conta o 2 multiplicando, né, aí a gente vai verificar que a convolução é uma operação linear, né? E, portanto, a gente tem que essa primeira parte da conta vai ser 2 vezes o h de t mais 1. Né? Então, esse é o resultado dessa primeira expressão aqui. Né? É 2 vezes o h de t mais 1. Deixa eu fazer de uma vez o que é o h de t mais 1. O h de t mais 1, basta eu pegar essa expressão do h de t e substituir onde tem o t, eu vou colocar t mais 1. Fazer um deslocamento. Então, vai ser 2 vezes menos 10 é elevado a menos 2, opa, tem um t. Eu vou colocar t mais 1. 2 elevado a t mais 1 vezes o, opa, não é o de t mais, agora é o de t mais 1. Né? Pronto, eu já tenho o sinal, já tenho o primeiro resultado aqui. E a segunda expressão, vamos ver se a gente consegue simplificar alguma coisa dessa segunda expressão. Bom, a gente tem convolução de degrau com uma exponencial. Né? O que a gente pode fazer aqui é retirar essa constante. Né? Lembrando que, como é linear, eu posso pegar essa constante e multiplicar depois de fazer a integração. Perdão, depois de fazer a convolução. Então, eu vou colocar aqui na segunda expressão menos 10, que multiplica U de t menos 2, convolução com E de menos 2t, U de t. Pronto, agora a gente tem uma expressão um pouco mais simples para
resolver. Essa primeira parte aqui está praticamente resolvida. Eu posso multiplicar esse 2 por menos 10. Fazer isso de uma vez. Menos 20 é elevado a menos 2t mais 1. U de t mais 1. E nessa segunda parte, eu tenho menos 10 e essa convolução aqui, né? Bom, o que eu sugiro no caso dessa convolução? Eu sugiro a gente fazer a convolução com sinais o mais simples possível, né? Então, a gente sabe que um sinal um pouco mais simples que esse seria se eu fizesse a convolução de U de t com E elevado a menos 2t U de t. Essa convolução em vermelho, que eu estou representando aqui embaixo, ela é um pouco mais simples que a de cima, né? Só que elas estão relacionadas por um deslocamento temporal, né? Se eu desloco um dos sinais temporalmente, o resultado também vai ser o sinal deslocado, usando a propriedade de deslocamento no tempo, né? Então, qual que seria a minha proposta? A gente definir um sinal, que é aquele sinal que a gente vai fazer a conta da convolução, que é esse sinal aqui, que ele é mais simples, né? Esse sinal aqui, que é mais simples, deixa eu chamar ele de x-til de t. É um sinal que, efetivamente, eu vou fazer a conta com ele. Deixa eu colocar ele dentro de um quadrado para a gente não confundir. Esse sinal, pessoal, eu defini esse sinal. Eu escrevi ele, deixa eu até colocar uma notação um pouco melhor. Vou colocar aqui igual por definição, né? Aquele símbolo de igual com 2 pontinhos, que é o igual por definição. Então, eu faço essa conta de convolução, que ela é um pouco mais simples, né? Esse x-til. Eu vou fazer essa conta de convolução. E depois, eu vou manipular o resultado dessa convolução, que é o x-til, né? Para escrever minha expressão final, né? Então, note o seguinte. O x-til é igual a essa parte aqui do sinal, porém com U de t deslocado de 2. Então, é como se eu tivesse um sistema linear invariante no tempo aqui de amarelo, né? Como se essa parte aqui, deixa eu colocar em verde, é como se isso aqui fosse um h de t, uma resposta a impulso, né? Se eu entro com o sinal atrasado, né, eu vou obter a mesma resposta que eu teria, que seria o x-til, né? Só que atrasada também, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, no frigir dos ovos, é o seguinte, né? Se a gente tem a expressão U de t menos 2, convolução com a exponencial, no resultado aqui eu vou escrever menos 10 vezes x-til de t menos 2. Então, o plano é o seguinte, eu faço essa conta de convolução, ela não é trivial, e depois atraso o sinal de 12 unidades de tempo para escrever a solução final para o exercício, né? Então, o que a gente precisa agora, neste instante, é resolver o x-til de t, resolver essa convolução. Então, vamos escrever x-til de t, ele vai ser agora a expressão de convolução integral de menos infinito até infinito. U de tal, eu copiei aqui o primeiro sinal que está operando a convolução. Agora eu vou copiar o segundo sinal, né? O segundo sinal seria aquele h de t menos tal, ou seja, eu vou pegar esse sinal aqui que está marcado em amarelo e vou substituir onde está t, eu vou colocar t menos tal, né? Então, eu vou colocar aqui E elevado a menos 2t menos tal, U de t menos tal, d tal. Pronto. Essa é a expressão x-til, que a gente vai resolvê-la para depois substituir na solução final do exercício. Então, deixa eu só marcar essa solução final aqui do exercício,
que é o que a gente espera entregar ao final dessa atividade. Para resolver essa integral, a gente tem que verificar os sinais do tipo degrau, em que regiões ele vale 0 e em que regiões ele vale 1. Bom, a gente sabe que o degrau vale 0 sempre que o argumento for negativo, né? Então é isso que a gente vai tentar avaliar. Vamos começar com esse degrau aqui, né? É u de tal. Então, quando o tal for menor que 0, a gente tem que isso aqui, u de tal, vale 0. Né? E o de tal vale 1 quando o tal for positivo. Então, o que a gente pode fazer é separar essa integral em duas partes, né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma integração de menos infinito até zero e vou copiar a mesma integral de zero até infinito, né? Integrar a mesma expressão nesses dois intervalos. Por que eu estou separando esses dois intervalos? Simplesmente porque esses dois intervalos eu sei o valor de u de tal para cada um deles, né? Eu sei que no valor de zero, de menos infinito até zero, o de tal vale zero, né? E eu sei que de zero a infinito para o valor de tal, note que a variável de integração é tal, né? O de tal vale 1. Bom, note que a primeira parte da integral, a gente tem um zero multiplicando todo mundo, né? Então, toda essa parte aqui ela será igual a zero, né? O que vai restar aqui na igualdade é somente a segunda parte da integral, né? Que eu vou copiar aqui para baixo e continuar a nossa expressão. Bom, copiei a segunda parte, vou substituir o de tal por 1, né? Vou simplesmente tirar ele aqui, tem um multiplicando, e vai restar essa integral aqui. Agora falta a gente resolver esse segundo sinal do tipo degrau. Vamos tentar separar onde ele vale 1 e onde ele vale 0. Bom, já sabemos como fazer isso. O u de t menos tal, ele é igual a 0 quando o argumento for 0, ou seja, t menos tal for menor que 0. For 0 não, for menor que 0, né? Então, em qual região que é essa, né? Essa região é quando menos tal é menor que menos t. Ou, se eu multiplicar por menos 1, né? Quando tal for maior que t, né? Então, quando tal for maior que t, eu tenho que u de t menos tal vai ser zero. Então, eu posso repetir o mesmo procedimento, olha só. Eu vou separar a integral entre 0 e tal, né? E vou colocar uma outra integral aqui de tal até infinito, né? Fazendo aquele mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. E separando essas duas partes, né, a gente tem o seguinte, aliás, eu cometi uma besteira aqui, ó. A besteira é o seguinte, a variável de integração é tal, né? Então, o t ele age como se fosse uma constante para essa integral, né? Então, os intervalos que eu vou separar não é de 0 a tal, né? Porque tal é a variável de integração. A gente vai fazer de 0 a t e de t a infinito, né? Então, olha, perceba só, na primeira integral, a gente tem a variável de integração tal de 0 até t, ou seja, para essa integral aqui, a gente tem o tal menor que t, né? Para essa integral aqui, a gente tem garantidamente que o tal é menor que t. Já nessa segunda parte aqui, a gente tem que tal é maior que t, né? Note que o intervalo de integração aqui vai de t, tal igual a t, né? Até tal igual a infinito, ou seja, o tal, variável de integração, ele vai ser t ou a mais, ou para cima, né? Ou superior, ou maior que t, né? É um tal maior que t. Ou seja, a gente sabe que esse aqui vale zero, né? Estou afirmando que esse vale zero baseado nisso que a gente falou aqui do lado agora há pouco, né? O de t menos tal, ele será zero quando o tal for maior que t, porque o tal maior que t
ele vai fazer com que o argumento aqui vai ser negativo e, portanto, esse sinal degrau será nulo nesse intervalo. Então, toda essa expressão aqui, ela será zero, né? Pois terá um zero multiplicando. Tem um outro detalhe aqui bastante importante, né? Note que a nossa integral, ela está correndo, né? O intervalo de integração é de 0 até t. Então, aqui, a gente está assumindo, vou até escrever isso aqui, né? Assumindo que o t é maior que zero, né? Se a gente fizer uma análise dos sinais lá, a gente vai ver que a convolução que a gente está fazendo, né? Aqui, ó, a convolução que a gente está fazendo, que é o x-til, ele é de u de t com uma exponencial decrescente multiplicado por u de t. São sinais que só têm valor diferente de zero, do zero para a direita, né? Então, para valores de tempo negativo, essa convolução será nula mesmo, né? Então, essa conta aqui só vale para t positivo, né? Então, para t positivo, a gente sabe que x tilde t vai ser integral de 0 até t, né? E agora eu vou copiar essa integral aqui, substituindo o u de t menos tal por 1, que a gente sabe que nesse intervalo aqui de 0 até t, o de t menos tal vale 1. Então, vou copiar novamente, e elevado a menos 2t menos tal d tal. Então, a gente tem essa integral aqui para resolvermos, né? Bom, ainda dá para a gente simplificar aqui um pouco mais, que vai ficar e elevado a menos 2t, e mantém a base, né? E os expoentes e elevado a 2 tal, né? D tal. Como a variável de integração é o tal, né? Então o e elevado a menos 2t pode passar para fora da integral. Ele, do ponto de vista da integral, é uma constante, né? E elevado a menos 2t, integral de 0 a t de e elevado a 2 tal d tal. Bom, para resolver essa integral, vou manter o e elevado a menos 2t e vou resolver a integral aqui, né? A integral de exponencial é exponencial, né? O que a gente vai fazer, colocar o meio por causa da regra da cadeia aqui, que aparece esse 2 multiplicando tal, é elevado a 2 tal. Esse aqui que é o resultado da integral definida de 0 a t. O que eu vou fazer aqui é simplesmente substituir o valor final menos o inicial. O meio eu vou passar para o lado de fora, multiplicando, né? E aqui eu vou substituir essa parte aqui com o valor final, elevado a 2t, menos o valor inicial, né? O valor inicial vai ser 1, né? Elevado a t. Bom, então é isso. Agora eu posso sair multiplicando aqui as coisas, né? Vou colocar que isso aqui é igual a meio, que multiplica todo mundo. E vou fazer a distributiva aqui. Meio que multiplica e elevado a menos 2t, fazendo essa primeira, com e elevado a 2t, né? Eu posso manter a base, somar os expoentes, vai dar e elevado a 0, que vai dar 1. Então aqui a gente tem 1 menos, aí fazendo a segunda multiplicação, e elevado a menos 2t. Bom, então esse é o x tilde t. Lembrando que esse x tilde t, ele só vale para t maior que 0, né? Então,
É aquele sinal que antes de zero, ele vale zero. Uma outra forma de escrever isso, né, é a gente multiplicar isso pelo degrau, né? Então, o que a gente pode fazer é meio de 1 menos e elevado a menos 2t vezes o sinal degrau, né? Que o sinal degrau ele vai produzir esse efeito de zerar tudo que é t, zerar qualquer valor para t menor que zero, né? Então pronto, a gente tem aqui o x tilde t, que é o que a gente precisava para substituir na nossa solução final. Então deixa eu ir lá em cima, copiar a nossa solução final e fazer as substituições necessárias, né? Bom, essa é a solução final aqui. Eu vou copiá-la lá para baixo, só para a gente ter tudo na mesma tela. Então, aqui a gente tem o y de t, só nos resta substituir o x-til aqui, né? Só que é o x-til com o t com atraso, né? Com um tempo com atraso. Então, a gente vai pegar a expressão de x-til e onde tiver t, eu vou colocar o t atrasado, né? Então, vai ficar assim, y de t é igual a menos 20 é elevado a menos 2 t mais 1, u de t mais 1, menos 10, agora o sinal x-til com t menos 2. 10 que multiplica meio, né? 1 menos e elevado a menos 2, aqui eu teria t, eu vou colocar t menos 2. U de t, agora o u de t vai se transformar em u de t menos 2. Bom, 10 vezes meio dá 5, né? Então, eu posso fazer essa conta aqui, só para simplificar a expressão. E pronto, a gente tem o y de t, a expressão aqui fechada. Agora falta a gente fazer o gráfico desses sinais, né? Bom, vimos anteriormente que o gráfico desse primeiro sinal aqui é um gráfico assim, né? É uma exponencial que decresce em amplitude à medida que o tempo avança, que no que seria o tempo zero, né, ela teria amplitude igual a menos 20, devido ao fator menos 20 multiplicando a expressão. Mas, esse aqui é um sinal que está atrasado de menos 1, né? Então, é um sinal que essa amplitude ela vai ocorrer no instante de tempo menos 1. Né? Então, esse é o esboço dessa primeira parte aqui do sinal. Vamos para a segunda parte do sinal. Para a segunda parte do sinal, a gente vai desenhar, vou desenhar primeiro essa parte aqui, né? Essa parte aqui, basicamente é o domínio do tempo. A gente tem aqui 1 vezes u de t menos 2. Esse sinal é um sinal do tipo degrau, em que o degrau ocorre no instante de tempo t igual a 2, né? E com amplitude unitária. E agora eu vou desenhar uma outra cor, em azul, né? Essa exponencial u de t, vezes u de t, né? Eu vou desenhar uma exponencial sem o sinal de menos, tá certo? Então, essa exponencial vezes u de t, ela vai ser uma exponencial decrescente assim, né? E a amplitude dela, quando t for igual a 2, note que quando t é igual a 2, o expoente vira zero, e, portanto, essa expressão toda vira 1, né? Ela tem amplitude 1, né? Então, o sinal em verde, que é o que eu pretendo desenhar, né, todo esse sinal, ele vai ser a curva roxa menos a curva em azul, né? Então, se a gente fizer a curva roxa menos a curva em azul, primeiro a gente olha para o primeiro ponto, vai ficar 1 menos 1, ela começa do zero, né? Então, começa do zero. E depois, quando t é muito grande, né, t tende ao infinito, a gente vai ter 1
menos 0, né? Curva roxa menos a curva azul. Né? 1 menos 0 é 1, né? Então vai ser uma curva 5. Né? Deixa eu apagar as outras só para você ver. Né? Como é que vai ser essa curva? Vai ser algo assim, né? Parecendo a resposta de um capacitor carregando mesmo. Né? Aquela resposta do sistema de primeira ordem. E ela tende a infinito para o valor 1. Bom, pois bem, agora falta a gente multiplicar pelo menos 5. Né? Então agora vamos desenhar o gráfico dessa expressão toda aqui. Né? Ou seja, multiplicar a curva verde por menos 5. Então vai ficar uma curva virada para baixo, em que no infinito ela vai tender ao valor de menos 5. Então, basicamente é isso. Deixa eu apagar a curva verde anterior, né? Multiplicando por menos 5, a gente tem uma curva desse tipo aqui. Né? Bom, então, para a gente obter o gráfico do y de t, bastaria a gente somar. Né, somar essas duas curvas, a que está à direita e a que está à esquerda. Deixa eu colocar uma em cima da outra, tentando alinhar o eixo-tempo. Né? Note que eu não posso fazer assim, porque assim o menos 1 estaria maior que o 2. Né? Então, olhando para o eixo-tempo, né, se o menos 1 está aqui, o 0 está aqui, 1, 2, teria alguma coisa aqui. Né? Pronto, coloquei os dois gráficos que a gente fez anteriormente no mesmo eixo. Né? Note que aqui está o tempo igual a 2, aqui está o tempo igual a menos 1. Aqui no meio a gente ainda teria o 0 e teria o 1 também. Né? Então, o esboço do gráfico de y de t seria alguma coisa assim. Né? Uma exponencial somando com 0 e a partir daqui eu estou somando com o valor que vai tender a 5. Né? Esse valor aqui ele tende a 5. Né? Então, deixa eu apagar as outras curvas que ficaram por baixo. Ele vai tender a 5 no regime permanente aqui. Né? Eu tentei desenhar e consertar aqui, acabou estragando um pouco, né? Mas a ideia, deixa eu tentar desenhar novamente, a ideia é que seria uma exponencial que decresce a partir desse ponto, né? Já se soma com aquela curva que parecia do capacitor, né? De carregamento do capacitor. Bom, então esse seria um esboço do y de t. O esboço do gráfico de y de t com o eixo-tempo desenhado adequadamente. Né? Note que o meu esboço ainda não está bom, né? Porque a amplitude menos 20 aqui está bem próximo da amplitude menos 5, a escala não está boa, mas conceitualmente é isso que aconteceria.